Imagine a cena. Uma faxineira humilde é humilhada publicamente por seu chefe por levar o filho cadeirante ao trabalho. O CEO ri dela na frente de todos, tratando a situação como um circo. Mas o que ninguém imaginava é que aquele garoto de apenas 10 anos guardava um segredo que mudaria para sempre o destino daquela empresa. Uma história de preconceito, injustiça e uma reviravolta que ninguém viu vindo. Prepare-se para uma lição que ficará marcada para sempre. Rosa Santos acordou naquela terça-feira às 4:30 da manhã, como fazia todos os dias há 7 anos. Aos 35 anos, ela carregava nos ombros a responsabilidade de sustentar sozinha seu filho Christian, um garoto de 10 anos que nasceu com uma deficiência que o deixou cadeirante desde pequeno. Mas Rosa jamais viu isso como um fardo. Para ela, Christian era sua maior alegria e motivação para seguir em frente. A rotina de Rosa era sempre a mesma: preparar o café da manhã, ajudar Christian com sua cadeira de rodas, deixá-lo na escola e seguir para o trabalho na Corporação Millennium, uma das maiores empresas de tecnologia da cidade. Lá, ela trabalhava como faxineira, limpando os escritórios dos executivos que ganhavam, em um mês, o que ela não via em um ano inteiro. Rosa sempre foi uma funcionária exemplar. Chegava cedo, fazia seu trabalho com dedicação e nunca deu um só dia de problema. Seus colegas a respeitavam e até mesmo alguns executivos a cumprimentavam educadamente quando a viam pelos corredores. Ela conhecia cada canto daquele prédio de 15 andares, cada escritório, cada sala de reunião. Para Rosa, aquele trabalho não era apenas um emprego, era sua dignidade. Christian, por sua vez, era uma criança especial em todos os sentidos. Apesar de usar cadeira de rodas, sua mente funcionava de forma extraordinária. Desde pequeno, ele demonstrava uma inteligência que surpreendia professores e médicos. Christian lia livros de matemática avançada, resolvia problemas complexos com facilidade impressionante e tinha uma memória fotográfica que deixava todos boquiabertos. Mas Rosa mantinha essas características do filho em segredo, temendo que as pessoas não acreditassem, ou, pior ainda, que o tratassem como um fenômeno de circo. A relação entre mãe e filho era única. Rosa via em Christian não apenas seu filho, mas seu melhor amigo e companheiro. Eles conversavam sobre tudo, desde os problemas do dia a dia até assuntos mais profundos. Christian, apesar da pouca idade, tinha uma maturidade impressionante e sempre consolava a mãe quando ela chegava em casa cansada após longas jornadas de trabalho. Naquela manhã específica, porém, algo diferente aconteceu. A escola de Christian ligou informando que estava fechada devido a um problema na tubulação que causou um alagamento. Rosa sentiu o coração acelerar. Ela não tinha com quem deixar o filho, não tinha dinheiro para pagar uma babá e, principalmente, não podia faltar ao trabalho. A empresa tinha uma política rígida sobre faltas e Rosa não podia se dar ao luxo de perder o emprego. Com o coração apertado, Rosa tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Ela ligou para a supervisora e explicou a situação, pedindo permissão para levar Christian ao trabalho apenas por aquele dia. A supervisora, uma mulher compreensiva, autorizou, dizendo que Rosa poderia deixar o garoto em uma sala vazia durante o horário de expediente. Rosa arrumou Christian com cuidado especial naquela manhã, vestiu-o com sua roupa mais bonita, penteou seu cabelo e explicou que eles passariam o dia juntos no trabalho da mamãe. Christian, sempre positivo, ficou animado com a ideia de conhecer o local onde a mãe trabalhava. Ele havia ouvido tantas histórias sobre aquele lugar que sentia curiosidade em vê-lo com os próprios olhos. O trajeto até a empresa foi diferente do usual. Rosa empurrava a cadeira de rodas de Christian pelas ruas movimentadas da cidade,
sentindo os olhares curiosos dos transeuntes. Alguns olhavam com pena, outros com indiferença, mas Rosa mantinha a cabeça erguida. Ela sabia que estava fazendo o melhor que podia dentro das circunstâncias. Quando chegaram à Corporação Millennium, Rosa sentiu uma mistura de nervosismo e esperança. O prédio, imponente de vidro e aço, sempre a impressionava, mas naquele dia parecia ainda mais intimidante. Ela passou pelo portão dos funcionários, cumprimentou os seguranças que já a conheciam e se dirigiu aos elevadores de serviço. Christian observava tudo com seus olhos brilhantes e curiosos. Ele notava detalhes que a maioria das pessoas ignorava: a arquitetura do prédio, a disposição dos móveis, os sistemas de segurança, as placas informativas. Sua mente absorvia cada informação como uma esponja. Rosa instalou Christian em uma pequena sala de reuniões vazia no 10º andar, onde ficavam os escritórios dos executivos. Ela explicou que ele deveria ficar ali, quietinho, lendo seus livros ou desenhando enquanto ela trabalhava. Christian prometeu que se comportaria e que não causaria nenhum problema. As primeiras horas transcorreram normalmente. Rosa fazia suas tarefas habituais: limpar os escritórios, esvaziar lixeiros, organizar as mesas, enquanto Christian permanecia na salinha, ocupado com seus livros de matemática e ciências. Ele até ajudava a mãe, ocasionalmente, organizando alguns papéis que ela havia deixado cair. Mas Rosa não sabia que naquela manhã o CEO, André Alberto Monteiro, havia decidido fazer uma de suas famosas visitas surpresa pelos andares da empresa. Monteiro era conhecido por sua personalidade autoritária e temperamento explosivo. Aos 45 anos, ele comandava a empresa com punho de ferro, tratando funcionários como números e tendo pouco apreço por questões pessoais de seus subordinados. Quando Monteiro saiu do elevador no 10º andar, acompanhado de 2 diretores, ele imediatamente notou movimento na sala de reuniões que deveria estar vazia. Sua expressão se endureceu quando viu Rosa conversando baixinho com uma criança em cadeira de rodas. Para ele, aquela cena representava tudo o que estava errado. Funcionários tratando a empresa como extensão de suas casas, falta de profissionalismo e desrespeito às regras. O que Monteiro não sabia era que sua decisão de confrontar Rosa naquele momento desencadearia uma série de eventos que mudariam não apenas a vida da faxineira e seu filho, mas também o destino de toda a empresa. A tempestade estava se formando e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. André Alberto Monteiro não era conhecido por sua paciência ou diplomacia. Quando viu Rosa na sala de reuniões com Christian, sua primeira reação foi de irritação absoluta. Ele marchou em direção à sala com passos firmes, seus sapatos italianos ecoando pelo corredor de mármore polido. Os 2 diretores que o acompanhavam trocaram olhares preocupados, sabendo que presenciariam mais um dos famosos ataques de fúria do CEO. Monteiro abriu a porta da sala sem bater, fazendo um barulho que sobressaltou Rosa e Christian. Seu rosto estava vermelho de raiva, e seus olhos pequenos e penetrantes fixaram-se primeiro na faxineira, depois no garoto cadeirante. Por um momento, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. "O que significa isso?" gritou Monteiro, sua voz ecoando pelas paredes. "Você transformou minha empresa em creche? Achou que poderia trazer qualquer um aqui. Dentro, sem minha autorização?" Rosa sentiu o sangue gelar nas veias. Ela se levantou rapidamente, as mãos tremendo enquanto segurava o pano de limpeza. "Senhor Monteiro, eu posso explicar. A escola do meu filho fechou hoje por causa de um problema e eu pedi autorização para a supervisora. Ele não está atrapalhando ninguém, eu garanto." "Autorização da supervisora?" Monteiro riu com desdém. "Desde quando uma supervisora de limpeza tem autoridade para tomar decisões sobre quem entra ou sai da minha empresa? Você está aqui para trabalhar, não para fazer assistência social."
Christian, que até então havia permanecido quieto em sua cadeira de rodas, observava atentamente a situação. Apesar de sua pouca idade, ele conseguia perceber a injustiça do que estava acontecendo. Seus olhos brilhantes captavam cada detalhe da expressão de raiva do CEO, cada palavra pronunciada com desprezo. Senhor, por favor, Rosa tentou novamente, sua voz quase um sussurro. Eu trabalho aqui há 7 anos. Nunca faltei um só dia. Nunca causei problemas. Meu filho está quieto, não está incomodando ninguém. É só por hoje, eu prometo que isso não vai se repetir. Monteiro se aproximou mais, invadindo o espaço pessoal de Rosa de forma intimidadora. 7 anos? E você acha que isso te dá o direito de desrespeitar as regras da empresa? Você acha que pode fazer o que quiser porque limpa meus escritórios? Os 2 diretores permaneciam na porta, claramente desconfortáveis com a situação. Um deles, o diretor financeiro Paulo Henrique, tentou intervir discretamente. Senhor Monteiro, talvez possamos resolver isso de forma mais... Calha a boca! Monteiro cortou bruscamente. Isso é o que acontece quando não somos rígidos. Funcionários começam a achar que podem fazer o que querem. Amanhã ela traz o cachorro. Depois, a família inteira. Rosa sentiu lágrimas formando em seus olhos, mas lutou para contê-las. Ela não queria chorar na frente do filho. Não queria que Christian visse sua mãe sendo humilhada daquela forma. Mas a situação estava fugindo de controle. Mãe! Christian falou pela primeira vez, sua voz suave, mas firme. Não precisa se preocupar. Eu entendo que o senhor está bravo, mas a minha mãe é uma pessoa muito boa. Ela só queria trabalhar hoje. Monteiro voltou sua atenção para o garoto, e seu rosto se contorceu numa expressão de ainda mais desdém. Olha só, agora a criança quer dar lição de moral. Que coisa mais ridícula! Você trouxe um advogado em miniatura? A crueldade daquelas palavras atingiu Rosa como uma bofetada. Ver seu filho sendo ridicularizado por causa de sua deficiência foi o limite. Senhor Monteiro, o senhor pode gritar comigo, pode me demitir, mas não permito que fale assim do meu filho. Seu filho? Monteiro deu uma gargalhada fria. Você? Quer que eu tenha pena de vocês? Quer que eu me comova com essa situação? Eu tenho uma empresa para administrar, não um centro de caridade. O que Monteiro não sabia era que suas palavras cruéis estavam sendo ouvidas por outros funcionários que haviam se aproximado do corredor. Alguns eram colegas de Rosa, outros eram executivos de níveis intermediários. Todos observavam a cena com uma mistura de constrangimento e indignação. Sabe o que você vai fazer? Monteiro continuou, apontando o dedo para Rosa. Vai pegar suas coisas e seu filho e sair daqui imediatamente. E pode procurar outro emprego, porque você está demitida por justa causa. Violação das regras da empresa. Rosa sentiu o mundo desabar. 7 anos de trabalho, de dedicação, de acordar nas madrugadas para sustentar seu filho, tudo perdido em questão de minutos. Ela olhou para Christian, que observava tudo com uma expressão séria e pensativa. Tudo bem, mãe, Christian disse calmamente. Vamos embora. Às vezes as pessoas não sabem reconhecer o valor das outras. Enquanto isso, o que ninguém na sala sabia era que a corporação Millennium estava enfrentando uma crise silenciosa que ameaçava sua própria existência. Há semanas, os sistemas de segurança da empresa vinham apresentando falhas críticas, que colocavam em risco informações confidenciais de clientes. A equipe de TI estava desesperada, trabalhando dia e noite para encontrar uma solução, mas sem sucesso. Mais grave ainda, um importante contrato com o governo federal estava em risco de ser cancelado devido a essas falhas de segurança. O contrato valia 50 milhões de reais e representava quase 30% do faturamento anual da empresa. Se fosse perdido, a corporação Millennium poderia enfrentar sérias dificuldades financeiras. Monteiro havia convocado uma reunião de emergência para aquela tarde com todos os diretores e chefes de departamento.
A pressão era enorme e ele sabia que sua própria posição como CEO estava em jogo. Ironicamente, enquanto ele humilhava uma funcionária dedicada, a solução para os problemas da empresa estava bem ali, na mente brilhante de um garoto de 10 anos que ele havia acabado de expulsar. Enquanto Rosa juntava suas poucas coisas pessoais, Christian observava atentamente os equipamentos eletrônicos da sala. As telas de computador piscando com mensagens de erro, os cabos de rede desorganizados. Sua mente absorvia cada detalhe, cada padrão, cada anomalia que via. Ele não sabia ainda, mas aquelas observações seriam cruciais para o que estava por vir. O clima no 10º andar havia se tornado pesado. Funcionários sussurravam entre si, comentando sobre a injustiça que haviam presenciado. Alguns conheciam Rosa há anos e sabiam da sua dedicação e honestidade. A atitude de Monteiro havia criado um clima de revolta silenciosa que se espalhava pelos corredores como fogo em palha seca. Enquanto Rosa recolhia seus pertences do armário dos funcionários, Christian permanecia ao seu lado, observando tudo com atenção extraordinária. Seus olhos captavam detalhes que ninguém mais notava. As luzes de emergência que piscavam em padrões estranhos, os ruídos eletrônicos vindos das salas de servidores, as conversas preocupadas dos técnicos de TI que passavam apressados pelos corredores. Mãe, Christian disse baixinho, posso fazer uma pergunta? Rosa, com os olhos ainda úmidos, de lágrimas, se abaixou para ficar na altura do filho. Claro, meu amor. O que você quer saber? Por que todos os computadores aqui estão fazendo aquele barulho estranho? E por que as luzes vermelhas ficam piscando o tempo todo? Rosa olhou ao redor, confusa. Para ela, tudo parecia normal. Que barulho, Christian? Eu não estou ouvindo nada diferente. Christian apontou discretamente para as várias telas que eram visíveis através das portas abertas dos escritórios. Veja, mãe, todas as telas estão mostrando números vermelhos e o som dos ventiladores está diferente, como se estivessem trabalhando muito mais do que deveriam. Rosa seguiu o olhar do filho e, pela primeira vez, notou o que ele estava vendo. Realmente, havia uma agitação incomum no andar, com técnicos correndo de um lado para outro, executivos com expressões preocupadas e um zunido constante vindo dos equipamentos eletrônicos. Deve ser algum problema técnico, Rosa murmurou, mais para si mesma do que para o filho. Não, é só um problema técnico, mãe, Christian disse com uma seriedade impressionante para sua idade. Pelos padrões que estou vendo, parece que eles estão enfrentando uma falha sistemática na rede. Os servidores estão sobrecarregados e o sistema de segurança está instável. Rosa olhou para o filho com surpresa. Mesmo sabendo da inteligência excepcional de Christian, ela às vezes se esquecia de quão avançado ele era em questões técnicas. O garoto havia aprendido programação e sistemas de computador sozinho, através de livros e vídeos na internet. Enquanto mãe e filho conversavam, um grupo de técnicos passou correndo pelo corredor, carregando equipamentos e falando em códigos técnicos que Rosa não compreendia. Christian, porém, captou cada palavra. Firewall comprometido, tentativas de invasão, sistema de backup falhando. Ele murmurou, repetindo os termos que havia ouvido. Christian, você entende o que eles estão dizendo? Rosa perguntou impressionada. O garoto assentiu. Eles estão com um problema muito sério, mãe. Alguém está tentando invadir o sistema deles. E as defesas não estão funcionando. Se não resolverem isso logo, podem perder dados importantes ou até mesmo ser processados por violação de segurança. Rosa sentiu um frio na barriga. Mesmo sendo apenas uma faxineira, ela sabia que a empresa lidava com informações confidenciais de clientes importantes. Se houvesse vazamento de dados, as consequências seriam catastróficas. Você saberia como resolver? Ela perguntou hesitante.
Christian ficou pensativo por um momento. Possivelmente. Pelo que estou vendo, parece que eles estão tentando resolver o problema de dentro para fora, quando deveriam estar olhando para os padrões externos. É como tentar consertar um vazamento tapando o buraco por dentro, sem verificar de onde a água está vindo. Naquele momento, Paulo Henrique, o diretor financeiro que havia tentado intervir durante a discussão com Monteiro, apareceu no corredor. Ele havia ficado incomodado com a forma como o CEO tratara Rosa e decidira se desculpar pessoalmente. Rosa, ele disse, se aproximando, eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu. O senhor Monteiro estava exaltado. Não foi justo com você. Rosa agradeceu educadamente, mas Christian fixou seus olhos no diretor. Senhor, ele disse, posso fazer uma pergunta? Paulo Henrique se abaixou, surpreso com a educação do garoto. Claro, pode falar. Os problemas nos computadores da empresa começaram há quanto tempo? O diretor ficou surpreso com a pergunta. Como você sabe sobre isso? Eu percebo coisas, Christian respondeu simplesmente. E pelo que estou vendo, vocês estão enfrentando ataques coordenados ao sistema. Já tentaram rastrear o padrão dos ataques para identificar a origem? Paulo Henrique ficou boquiaberto. Você entende de computadores? Um pouco, Christian disse modestamente. Minha mãe sempre me ensinou que quando vemos alguém com problemas, devemos tentar ajudar se pudermos. O diretor olhou para a Rosa, que estava claramente orgulhosa do filho, depois voltou sua atenção para Christian. Nossos melhores técnicos estão trabalhando nisso há semanas. É um problema muito complexo. Às vezes, Christian disse sorrindo, a solução mais simples está bem na nossa frente, mas não conseguimos vê-la porque estamos olhando de muito perto. Paulo Henrique sentiu algo diferente naquele garoto. Havia uma sabedoria em seus olhos que ia além da idade. Você gostaria de dar uma olhada? Claro. Só se sua mãe permitir. Rosa hesitou. Ela não queria que o filho se envolvesse em problemas da empresa, especialmente depois do que havia acontecido com Monteiro. Mas ela também sabia que Christian tinha um dom especial, e talvez essa fosse uma oportunidade de mostrar seu valor. Eu não sei, ela começou. Mãe, Christian interrompeu gentilmente. Lembra do que você sempre me diz, que devemos usar nossos talentos para ajudar os outros? Rosa suspirou. Ela realmente havia ensinado isso ao filho. Está bem, mas só para dar uma olhada. Nada além disso. Paulo Henrique conduziu mãe e filho até a sala de TI, onde uma equipe de 15 técnicos trabalhava freneticamente. Telas gigantes mostravam códigos complexos, gráficos de rede e alertas de segurança. O ambiente estava tenso, com pessoas falando ao telefone, digitando rapidamente e circulando entre os equipamentos. Christian observou tudo em silêncio por alguns minutos. Seus olhos se moviam rapidamente, analisando padrões, absorvendo informações, processando dados com uma velocidade que impressionava. Até mesmo os técnicos experientes. Interessante, ele murmurou depois de um tempo. Vocês estão certos sobre ser um ataque coordenado, mas estão procurando no lugar errado. O chefe da equipe de TI, um homem de 40 anos chamado Roberto, se aproximou. O que você quer dizer com isso, garoto? Christian apontou para uma das telas. Vejam estes padrões aqui. Vocês estão assumindo que os ataques estão vindo de fora. Mas, na verdade, há um padrão interno que sugere que o problema pode estar sendo causado por algo dentro da própria rede. Roberto franziu a testa. Isso é impossível. Nossos sistemas internos são seguros. Nem sempre, Christian respondeu calmamente. Às vezes, a maior vulnerabilidade está no que consideramos mais seguro. A tensão na sala aumentou. Alguns técnicos trocaram olhares céticos, questionando se deveriam dar ouvidos a uma criança. Mas Paulo Henrique, que havia aprendido a reconhecer talento onde quer que o encontrasse, pediu para que todos dessem uma chance ao garoto. Mostre-nos, ele disse. O
Que você está vendo que nós não estamos? Christian se aproximou de uma das telas, seus olhos brilhando com a emoção da descoberta. Posso? Roberto, ainda cético, mas curioso, fez sinal positivo. O que aconteceria a seguir mudaria não apenas o rumo da crise da empresa, mas também o destino de toda a família Santos. Do outro lado do prédio, André Alberto Monteiro se preparava para a reunião mais importante de sua carreira, sem saber que a solução para todos, os seus problemas, estava a poucos metros de distância, nas mãos de um garoto de 10 anos que ele havia humilhado e expulsado horas antes. A sala de reuniões principal da Corporação Millennium nunca havia presenciado um clima tão tenso. André Alberto Monteiro estava sentado à cabeceira da mesa oval de mogno, seu rosto pálido, contrastando com o terno escuro impecável. Ao redor da mesa, 12 executivos e diretores aguardavam em silêncio, alguns folheando nervosamente papéis, outros verificando seus celulares. Pela 10ª vez, em 5 minutos. Senhores, Monteiro começou, sua voz habitualmente autoritária, agora carregada de uma tensão palpável. Vocês sabem por que estamos aqui. A situação chegou a um ponto crítico que não podemos mais ignorar. Roberto, o chefe de TI, se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Ele havia passado as últimas 3 semanas praticamente vivendo no escritório, tentando resolver o problema que agora ameaçava toda a empresa. Senhor Monteiro, ele começou hesitante, minha equipe está trabalhando 24 horas por dia. Já tentamos todas as soluções convencionais. Soluções convencionais? Monteiro bateu a mão na mesa, fazendo todos pularem. Roberto, nós não temos tempo para soluções convencionais. O Ministério da Defesa vai cancelar nosso contrato se não resolvermos isso até amanhã. 50 milhões de reais, Roberto, 1/3 do nosso faturamento anual. O diretor financeiro Paulo Henrique pigarreou nervosamente. Senhor, há também a questão das multas por violação de dados. Se os hackers conseguirem acessar as informações confidenciais, estaremos enfrentando processos que podem chegar a 100 milhões de reais. Monteiro passou a mão pelos cabelos, desarrumando sua aparência habitualmente impecável. Expliquem para mim, como se eu fosse uma criança, qual é exatamente o problema. Roberto respirou fundo. Há 3 semanas começamos a detectar tentativas de invasão em nossos sistemas. Primeiro, pensamos que eram ataques isolados, mas rapidamente percebemos que se tratava de algo coordenado e sofisticado. Os hackers estão usando técnicas que nunca vimos antes. E o que vocês fizeram? Monteiro perguntou, sua impaciência crescendo. Reforçamos todos os firewalls, atualizamos todos os sistemas de segurança, contratamos consultores externos, até mesmo uma empresa de segurança cibernética de São Paulo. Roberto continuou. Mas cada vez que bloqueamos um ataque, eles encontram uma nova forma de tentar entrar. A diretora de operações, Marina Silva, se manifestou. O pior é que parece que eles conhecem nossos sistemas por dentro, sabem exatamente onde estão nossas vulnerabilidades. Isso é impossível, Monteiro retrucou. Nossos sistemas são de última geração. Investimos milhões em segurança. Senhor, Roberto disse baixinho, começamos a suspeitar que pode haver algum tipo de vazamento interno. Alguém com acesso às nossas informações pode estar colaborando com os hackers. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A possibilidade de traição interna era o pesadelo de qualquer empresa, especialmente uma que lidava com informações governamentais confidenciais. Vocês investigaram isso? Monteiro perguntou, sua voz agora perigosamente baixa. Sim, senhor. Auditamos todos os funcionários com acesso aos sistemas críticos. Não encontramos nada suspeito. Roberto respondeu. Monteiro se levantou e começou a andar pela sala, suas pisadas ecoando no mármore. Então me digam, gênios da tecnologia, qual é o plano? Como vamos resolver isso? Os executivos se entreolharam. Ninguém queria ser o primeiro a admitir que estavam sem opções. Senhor,
Paulo Henrique disse finalmente. Talvez seja o momento de considerar contratar uma empresa internacional de segurança cibernética. Vai custar caro, mas... Quanto caro? Monteiro interrompeu. Cerca de 5 milhões de reais. E eles não garantem resultados imediatos. Podem levar semanas para entender nosso sistema. Monteiro deu uma risada amarga. 5 milhões para talvez resolver um problema que deveria ter sido resolvido há 3 semanas. Vocês percebem que se perdermos o contrato do governo, todos nós estaremos desempregados. Naquele momento, a porta da sala se abriu e a secretária de Monteiro entrou nervosamente. Senhor, me desculpe interromper, mas há uma ligação urgente do Ministério da Defesa. É o general Rodrigues. Monteiro ficou pálido. Transfira para o telefone da sala. Ele atendeu no viva voz, e a voz grave do general ecoou pela sala. Monteiro, espero que você tenha boas notícias para mim. General, estamos trabalhando dia e noite para resolver a situação. Monteiro respondeu, tentando manter a compostura. Trabalhando não é suficiente, Monteiro. Preciso de resultados. Nossas informações não podem ficar vulneráveis nem por mais 1 minuto. Se vocês não resolverem isso até amanhã às 8 da manhã, vou cancelar o contrato e transferir tudo para a empresa concorrente. General, eu entendo a urgência, mas não há mais, Monteiro. 8 da manhã. Ou vocês resolvem, ou procuramos quem resolva. A ligação foi encerrada, deixando a sala em silêncio sepulcral. Monteiro ficou parado por alguns segundos, processando a gravidade da situação. Vocês ouviram? Ele disse finalmente. Temos menos de 18 horas para resolver um problema que não conseguimos resolver em 3 semanas. Alguém tem alguma ideia miraculosa? Roberto se levantou. Senhor, vou reunir toda a equipe. Vamos trabalhar a noite toda se necessário. Já estão trabalhando a noite toda há semanas. Monteiro explodiu. Fazer a mesma coisa que não funcionou antes não vai funcionar agora. Do outro lado do prédio, na sala de TI, Christian ainda estava observando as telas com sua mãe ao lado. Ele havia ficado fascinado com a complexidade do problema e em sua mente brilhante já começava a formar uma teoria sobre o que realmente estava acontecendo. Mãe, ele disse baixinho, acho que sei qual é o problema deles. Rosa, que estava ansiosa para ir embora, se abaixou para o nível do filho. Christian, nós já causamos problemas suficientes aqui. Vamos embora. Mas, mãe, se eu estiver certo, posso ajudá-los, e talvez isso mude a opinião deles sobre nós. Paulo Henrique, que havia permanecido na sala de TI, ouviu a conversa. Christian, você realmente acha que descobriu algo? O garoto assentiu. Não é só uma invasão externa. Há algo mais acontecendo. Algo que eles não estão vendo porque estão olhando na direção errada. O que você quer dizer? Christian apontou para uma das telas. Vejam estes padrões de acesso. Não são aleatórios. Há uma lógica, uma sequência. Alguém está tentando mapear todo o sistema, não apenas invadi-lo. Roberto, que havia retornado da reunião visivelmente abatido, ouviu as palavras do garoto. Mapear o sistema, para quê? Para encontrar algo específico, Christian respondeu. Eles não querem apenas roubar informações. Eles estão procurando por algo em particular. A sala ficou em silêncio. Pela primeira vez. Em semanas, alguém estava oferecendo uma perspectiva diferente sobre o problema. Christian, Paulo Henrique disse calmamente, você precisa falar com o senhor Monteiro. Rosa ficou alarmada. Não, depois do que aconteceu esta manhã, não quero que meu filho se aproxime. Daquele homem. Rosa, Paulo Henrique insistiu. Se seu filho realmente pode ajudar, essa pode ser a salvação da empresa e talvez a redenção de todos nós. Christian olhou para a mãe com seus olhos brilhantes. Mãe, lembra do que você sempre me diz sobre perdoar as pessoas? Talvez o senhor Monteiro esteja apenas assustado. Pessoas assustadas às vezes fazem coisas ruins. Rosa sentiu o coração se apertar. Mesmo depois de ter sido humilhado,
Seu filho ainda queria ajudar. Ela olhou ao redor da sala, vendo as expressões desesperadas dos técnicos, e tomou uma decisão que mudaria tudo. Está bem, ela disse finalmente, mas eu vou com você. Paulo Henrique bateu na porta da sala de reuniões com o coração disparado. Do outro lado, podia ouvir vozes exaltadas e o som de papéis sendo jogados sobre a mesa. Ele sabia que estava prestes a sugerir algo que poderia soar completamente absurdo, mas também sabia que situações desesperadas exigiam medidas desesperadas. "Entre!" gritou Monteiro do outro lado da porta. Paulo Henrique abriu a porta e entrou, seguido por Rosa, que empurrava a cadeira de rodas de Christian. A reação foi imediata. Monteiro se levantou da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico. "O que significa isso?" Ele berrou, seu rosto ficando vermelho instantaneamente. "Eu não mandei essa mulher embora, e agora ela volta aqui com o garoto?" "Senhor Monteiro," Paulo Henrique disse rapidamente, levantando as mãos em sinal de paz. "Por favor, me dê 2 minutos para explicar." 2 minutos para quê? Para me dizer que a faxineira vai resolver nossos problemas de segurança cibernética? Monteiro riu com sarcasmo, mas havia um tom de desespero em sua voz. Rosa se encolheu. Mas Christian permaneceu calmo, observando a sala e as pessoas presentes. Seus olhos captaram imediatamente a tensão, o desespero nos rostos dos executivos, a pilha de papéis sobre a mesa mostrando gráficos de falhas de segurança. "Senhor Monteiro," Paulo Henrique continuou, "seu filho identificou padrões no ataque que nossa equipe não conseguiu ver. Padrões que podem ser a chave para resolver nosso problema." "Padrões?" Roberto se levantou, interessado apesar de si mesmo. "Que tipo de padrões?" Christian olhou para a mãe, que assentiu encorajadoramente. "Posso mostrar?" Ele perguntou educadamente. Monteiro estava prestes a explodir novamente, mas Marina Silva, a diretora de operações, interveio. "Senhor Monteiro, com todo respeito, não temos mais nada a perder. Se há uma chance, mesmo que pequena, de que alguém possa ajudar, não deveríamos pelo menos ouvir?" "Uma criança!" Monteiro gritou. "Vocês querem que eu coloque o destino da empresa nas mãos de uma criança?" "Senhor," Christian falou pela primeira vez, sua voz suave mas clara. "Eu entendo que o senhor não confia em mim, mas e se eu puder mostrar algo que vocês não viram? Apenas 5 minutos." Monteiro olhou para o garoto, depois para os executivos ao redor da mesa. Todos pareciam esgotados, sem ideias, sem esperança. 5 minutos, ele disse finalmente. "E se for perda de tempo, eu chamo a segurança." Roberto ligou seu laptop e projetou a tela na parede. "Estas são as tentativas de invasão das últimas 72 horas, ele explicou. Christian observou a tela por alguns segundos. "Posso ver os logs de acesso interno do mesmo período?" "Logs internos?" Roberto hesitou. "Para quê?" "Para comparar os padrões." Roberto digitou alguns comandos e uma segunda tela apareceu. Christian estudou ambas as telas simultaneamente, seus olhos se movendo rapidamente entre elas. "Interessante", ele murmurou. "Vocês viram isso aqui?" Ele apontou para uma sequência de números na tela. Cada tentativa de invasão externa acontece exatamente 17 minutos depois de um acesso interno específico. Não é coincidência. Roberto franziu a testa. "Que tipo de acesso interno?" "Alguém está fazendo login no sistema de backup todas as noites às 2 da manhã, sempre do mesmo terminal, sempre com a mesma sequência de comandos." "Isso é impossível", Roberto protestou. "Nosso sistema de backup é automatizado. Não há necessidade de acesso manual." "Então por que alguém está acessando?" Christian perguntou simplesmente. A sala ficou em silêncio. Roberto digitou rapidamente, verificando os logs que Christian havia mencionado. Sua expressão mudou gradualmente de ceticismo para surpresa. "Meu Deus", ele sussurrou. "Ele está certo. Há acessos manuais ao sistema de backup que não deveriam existir." "De qual terminal?" Marina perguntou. Roberto verificou. "Terminal 847.
Fica no 13º andar, departamento de auditoria. Quem tem acesso a esse terminal? Monteiro perguntou, sua voz agora controlada. Vou verificar. Roberto digitou mais comandos. 5 pessoas têm acesso autorizado a esse terminal. Christian observou a nova lista que apareceu na tela. Posso ver os horários de entrada e saída dessas 5 pessoas nos últimos dias? Para quê? Roberto perguntou. Para ver quem estava no prédio às 2 da manhã. Roberto cruzou os dados rapidamente. Apenas uma pessoa estava no prédio nesses horários. Carlos Mendoza, auditor sênior. Carlos! Marina disse surpresa. Ele trabalha aqui há 10 anos. É uma das pessoas mais confiáveis da empresa. Pessoas confiáveis às vezes fazem coisas não confiáveis, Christian observou. Especialmente quando tem problemas que ninguém sabe. Que tipo de problemas? Monteiro perguntou. Christian olhou para a mãe, depois para os executivos. Posso sugerir algo? Talvez vocês devessem conversar com o Sr. Carlos, mas não como se fosse um interrogatório. Às vezes, as pessoas fazem coisas erradas porque estão desesperadas. Paulo Henrique pegou o telefone. Vou ligar para o Carlos. Vou dizer que precisamos dele. Aqui para uma consulta de auditoria. Enquanto Paulo Henrique fazia a ligação, Christian continuou analisando os dados. Há mais uma coisa, ele disse. Os hackers não estão tentando roubar informações aleatórias. Eles estão procurando por arquivos específicos relacionados ao projeto do Ministério da Defesa. Como você sabe isso? Roberto perguntou. Pelos comandos que eles usam. Eles sabem exatamente onde procurar. Alguém lhes deu um mapa. A porta se abriu e Carlos Mendoza entrou na sala. Era um homem de 50 anos, magro, com cabelos grisalhos e uma expressão perpetuamente preocupada. Quando viu todos os executivos reunidos, ficou visivelmente nervoso. Boa tarde, pessoal, ele disse hesitante. Paulo Henrique disse que precisavam de mim para uma consulta? Monteiro se levantou e caminhou até Carlos. Carlos, preciso que você seja completamente honesto comigo. Você tem estado no prédio à noite? Carlos ficou pálido. Por que pergunta? Apenas responda. Tem estado aqui à noite? Carlos olhou ao redor da sala, vendo todas as expressões sérias fixadas nele. Seus ombros se curvaram como se um peso enorme tivesse sido colocado sobre eles. Sim, ele sussurrou. Tenho estado aqui à noite. Por quê? Monteiro perguntou. Carlos fechou os olhos e respirou profundamente. Minha filha, ela tem leucemia. Os tratamentos são caros, muito caros. Nosso plano de saúde não cobre tudo. Eu estava tentando encontrar uma forma de conseguir dinheiro extra. Vendendo informações da empresa? Monteiro perguntou, sua voz perigosamente baixa. Eles me procuraram, Carlos disse, as lágrimas começando a escorrer. Disseram que só queriam informações sobre nossos sistemas de segurança. Disseram que não iam causar danos reais. Ofereceram R$100.000. R$100.000 que poderiam salvar a vida da minha filha. O silêncio na sala era ensurdecedor. Christian, que havia observado tudo, se aproximou da cadeira de rodas de Carlos. Senhor Carlos, ele disse gentilmente, o senhor tem uma filha doente? Carlos assentiu, sem conseguir falar. Eu entendo, Christian continuou. Às vezes, fazemos coisas que não queremos fazer porque amamos alguém. Mas agora o senhor pode ajudar a consertar o que foi quebrado. Monteiro olhou para o garoto, depois para Carlos. Pela primeira vez naquele dia, ele começou a entender que a situação era muito mais complexa do que havia imaginado. Carlos, ele disse finalmente, você vai nos ajudar a resolver isso, e vamos encontrar uma forma de ajudar sua filha também. A reviravolta estava completa. O problema havia sido identificado, mas a solução seria ainda mais surpreendente do que qualquer um poderia imaginar. André Alberto Monteiro ficou parado por longos segundos, processando tudo o que havia acontecido. Em menos de 1 hora, um garoto de 10 anos havia resolvido um problema que sua equipe de especialistas não conseguiu solucionar em 3 semanas. Mas
Do que isso, havia revelado uma situação que tocou profundamente em algo que ele pensava ter perdido há muito tempo: sua humanidade. Carlos, Monteiro disse finalmente, sua voz muito mais suave do que qualquer um na sala estava acostumado a ouvir. Quantos anos tem sua filha? 8 anos, senhor, Carlos respondeu, ainda tremendo. Ela se chama Sofia. Foi diagnosticada há 6 meses. Monteiro fechou os olhos por um momento. Ele próprio tinha uma filha de 9 anos e, pela primeira vez, em anos, conseguiu se colocar no lugar de outro pai. E o tratamento? Quimioterapia intensiva. São sessões 3 vezes por semana. Cada sessão custa R$ 2.000. Nosso plano cobre apenas 60%. Carlos explicou, sua voz quebrando. Christian, que havia permanecido em silêncio, se aproximou mais de Carlos. Senhor Carlos, sua filha vai ficar boa. Minha mãe sempre me diz que quando fazemos as coisas certas, tudo se arranja. Rosa sentiu os olhos se encherem de lágrimas ao ver a bondade do filho, mesmo diante de toda a situação difícil que haviam passado. Monteiro olhou para Christian, depois para Rosa. Pela primeira vez, realmente viu quem eles eram. Não apenas uma faxineira e seu filho deficiente, mas uma família que, apesar de todas as dificuldades, havia criado uma criança extraordinária, cheia de compaixão e sabedoria. Roberto, Monteiro disse, voltando-se para o chefe de TI. Com as informações que o Christian nos deu e a cooperação do Carlos, conseguimos resolver o problema? Sim, senhor. Agora que sabemos como os hackers estão acessando nosso sistema, podemos fechar todas as brechas e criar novos protocolos de segurança. Vai levar algumas horas, mas podemos ter tudo funcionando perfeitamente até amanhã de manhã. E os dados? Eles conseguiram roubar alguma informação importante? Carlos balançou a cabeça. Não, senhor. Eu só dei acesso aos sistemas periféricos. Nunca permiti que chegassem aos arquivos realmente confidenciais. Eu estava tentando ganhar tempo, esperando encontrar uma forma de sair dessa situação. Monteiro caminhou até a janela da sala de reuniões, olhando para a cidade lá embaixo. Por anos, ele havia construído sua carreira sendo duro, impiedoso, tratando pessoas como números. Mas naquele momento, pela primeira vez, ele viu claramente o custo humano de suas decisões. Christian, ele disse, sem se virar, posso fazer uma pergunta? Claro, senhor Monteiro. Por que você quis ajudar? Depois da forma como eu tratei você e sua mãe esta manhã, por que não simplesmente foi embora? Christian pensou por um momento antes de responder. Minha mãe sempre me ensinou que pessoas boas às vezes fazem coisas ruins quando estão com medo ou preocupadas, e que devemos sempre tentar ajudar quando podemos, independentemente de como fomos tratados. Monteiro se virou e todos na sala puderam ver lágrimas em seus olhos. Rosa, ele disse caminhando até ela, eu lhe devo um pedido de desculpas. Na verdade, devo muito mais do que isso. Rosa ficou surpresa. Ela havia se preparado para muitas coisas, mas não para ver o poderoso CEO chorando na frente de todos. Senhor Monteiro, ela começou, mas ele a interrompeu. Não, deixe-me falar. Eu fui cruel, injusto e preconceituoso. Julguei vocês pela aparência, pela condição social, pela deficiência do seu filho, e vocês me salvaram, salvaram minha empresa, meu emprego, provavelmente minha carreira. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas de Christian, ficando na altura do garoto. Christian, você é uma das pessoas mais inteligentes que já conheci, e mais do que isso, você tem algo que eu perdi ao longo dos anos, um coração bom. Todo mundo tem um coração bom, senhor Monteiro. Christian respondeu sorrindo. Às vezes, ele só fica escondido. Monteiro riu através das lágrimas. Você tem razão. Ele se levantou e olhou para todos na sala. A partir de hoje, muitas coisas vão mudar nesta empresa. Carlos, você não será demitido. Vamos encontrar uma forma de ajudar com o tratamento da sua filha.
A empresa tem um fundo de emergência para funcionários e vou pessoalmente garantir que Sofia tenha todo o tratamento de que precisa. Carlos desabou em lágrimas. Senhor Monteiro, eu não sei como agradecer. Não me agradeça. Agradeça ao Christian. Ele que mostrou que devemos cuidar uns dos outros. Monteiro se voltou para Rosa. Rosa, eu sei que não tenho o direito de pedir isso depois do que fiz. Mas gostaria que você voltasse a trabalhar aqui. Não como faxineira, mas como supervisora de limpeza com um salário muito melhor. Rosa ficou sem palavras. Eu não sei o que dizer. E Christian, Monteiro continuou, eu gostaria de oferecer uma bolsa de estudos integral para ele em qualquer escola particular da cidade. Uma criança com essa inteligência merece as melhores oportunidades. Isso é muito generoso, Sr. Monteiro, Rosa disse, ainda processando tudo. Mas eu preciso conversar com meu filho. Christian olhou para a mãe, depois para Monteiro. Posso sugerir algo? Claro, Monteiro respondeu. E se em vez de uma escola particular só para mim, vocês criassem um programa para ajudar outras crianças também, crianças de famílias como a nossa, que são inteligentes, mas não têm oportunidades? Monteiro ficou impressionado. Você quer que criemos um programa de bolsas? Sim, e também poderiam contratar mais pessoas como minha mãe. Pessoas que realmente precisam de trabalho e que vão cuidar da empresa como se fosse delas. Marina Silva se manifestou. Christian, essa é uma ideia brilhante. Poderíamos criar um programa de responsabilidade social que beneficiaria muitas famílias. E Christian, Monteiro disse, você gostaria de ser nosso consultor júnior? Poderia vir aqui algumas vezes por semana, depois da escola, para nos ajudar com problemas técnicos. É claro, com um salário adequado. Rosa olhou para o filho, vendo o brilho em seus olhos. O que você acha, meu amor? Eu acho que seria uma forma de ajudar mais pessoas, Christian respondeu, e de mostrar que pessoas diferentes podem fazer coisas especiais quando trabalham juntas. Roberto se aproximou. Christian, eu gostaria de aprender com você. Em 20 anos trabalhando com tecnologia, nunca vi alguém analisar padrões da forma como você fez hoje. Eu também gostaria de aprender com o... Senhor Roberto, Christian respondeu. Saber coisas é bom, mas saber como usar essas coisas para ajudar as pessoas é ainda melhor. Paulo Henrique se levantou. Senhor Monteiro, se me permite, acho que deveríamos documentar tudo o que aconteceu hoje. Não apenas como um relatório de segurança, mas como um exemplo de como pequenos atos de bondade podem mudar tudo. Você está certo, Monteiro concordou. E vamos compartilhar essa história com outras empresas. Talvez possamos inspirar mais pessoas a olhar além das aparências. Monteiro se dirigiu novamente a Rosa e Christian. Vocês me deram muito mais do que uma solução técnica hoje. Vocês me lembraram do tipo de pessoa que eu costumava ser, do tipo de pessoa que quero voltar a ser. As pessoas não mudam, Sr. Monteiro, Christian disse sorrindo. Elas só se lembram de quem sempre foram. Naquele momento, o telefone da sala tocou. Era o general Rodrigues do Ministério da Defesa. Monteiro atendeu com confiança pela primeira vez em semanas. General, tenho boas notícias. Não apenas resolvemos o problema de segurança, como identificamos a origem e criamos novos protocolos que tornarão nosso sistema ainda mais seguro. Excelente, Monteiro. Sabia que podia contar com vocês. Depois de desligar, Monteiro olhou ao redor da sala. Vocês sabem o que isso significa? Mantivemos o contrato, salvamos os empregos de todos e, mais importante, aprendemos uma lição que levaremos para o resto de nossas vidas. 3 meses depois, a corporação Millennium era uma empresa completamente transformada. História de como um garoto cadeirante de 10 anos havia salvado a empresa se espalhou rapidamente, não apenas internamente, mas por toda a comunidade empresarial da cidade. Rosa chegava ao trabalho todas as manhãs às 7 horas, não mais como
faxineira, mas como supervisora de serviços gerais, comandando uma equipe de 20 pessoas. Seu salário havia triplicado e, pela primeira vez em anos, ela podia pagar um apartamento melhor e dar a Christian tudo o que ele precisava. Christian frequentava uma das melhores escolas da cidade pela manhã e passava 3 tardes por semana na corporação Millennium como consultor júnior de tecnologia. Ele havia se tornado uma pequena celebridade, mas permanecia o mesmo garoto humilde e bondoso de sempre. A transformação mais impressionante, porém, havia acontecido com André Alberto Monteiro. O CEO, conhecido por sua frieza e autoritarismo, havia se tornado um líder respeitado por sua humanidade e visão social. Ele havia implementado vários programas na empresa que beneficiavam não apenas os funcionários, mas toda a comunidade. O programa Christian Santos, como ficou conhecido, já havia beneficiado 50 crianças de famílias carentes com bolsas de estudo integrais. A empresa também criou um fundo de emergência para funcionários em situações difíceis, inspirado na história de Carlos e sua filha Sofia. Sofia, aliás, estava respondendo muito bem ao tratamento. Com todo o suporte médico necessário garantido pela empresa, ela havia se tornado uma criança alegre novamente e frequentemente visitava o escritório com o pai para brincar com Christian. Naquela tarde de sexta-feira, Monteiro estava em sua sala quando sua secretária anunciou uma visita especial. Rosa e Christian queriam falar com ele. Claro, mande-os entrar, ele disse sorrindo. Rosa entrou empurrando a cadeira de rodas de Christian, mas agora a dinâmica era completamente diferente. Eles eram recebidos como família, como parceiros importantes da empresa. Como estão meus salvadores favoritos? Monteiro perguntou, abraçando primeiro Rosa, depois se abaixando para abraçar Christian. Estamos bem, Sr. Monteiro, Christian respondeu. Na verdade, queríamos falar sobre uma nova ideia. Ah, não, Monteiro riu. A última vez que você teve uma ideia, mudou toda a minha empresa. Do que se trata desta vez? Bem, Christian começou, seus olhos brilhando com entusiasmo. Eu estava pensando, e se criássemos um programa onde crianças com deficiência pudessem mostrar seus talentos especiais para outras empresas? Muitas dessas crianças têm habilidades incríveis, mas nunca têm a chance de mostrá-las. Rosa sorriu orgulhosamente. Ele quer ajudar outras crianças como ele a encontrarem oportunidades. Monteiro se sentou na beira da mesa, impressionado mais uma vez com a generosidade do garoto. Christian, essa é uma ideia fantástica. Poderíamos criar uma rede de empresas parceiras, organizar eventos de demonstração de talentos. Exato! Christian se animou. E não apenas talentos técnicos. Algumas crianças são ótimas em arte, outras em música, outras em resolver problemas de formas diferentes. Todo mundo tem algo especial para oferecer. Vocês sabem, Monteiro disse pensativamente, desde que implementamos nossos novos programas sociais, nossa produtividade aumentou, nossos funcionários estão mais motivados e nossa reputação no mercado melhorou dramaticamente. Bondade é bom negócio. Rosa se emocionou. Senhor Monteiro, quando eu acordo de manhã, às vezes ainda não acredito em como nossa vida mudou. Tudo por causa da bondade do Senhor. Não, Rosa, Monteiro corrigiu gentilmente. Tudo por causa da bondade de vocês. Vocês que me ensinaram que verdadeiro sucesso não se mede apenas em dinheiro, mas em quantas vidas conseguimos tocar positivamente. Christian olhou pela janela do escritório, vendo a movimentação da cidade lá embaixo. Sabe o que eu aprendi nesses últimos meses? O que, meu jovem sábio? Monteiro perguntou. Que todos nós temos alguma deficiência. Algumas são visíveis, como a minha, outras são invisíveis, como o medo, o preconceito, a tristeza. Mas também todos nós temos superpoderes. O meu é resolver problemas técnicos. O da minha mãe é cuidar das pessoas. O seu é liderar e inspirar mudanças. Monteiro sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente.
E qual é o seu superpoder mais importante, Christian? Ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não conseguem ver em si mesmas. Naquele momento, a porta se abriu e Carlos entrou com Sofia. A menina estava visivelmente melhor. Seus cabelos haviam crescido novamente após a quimioterapia, e ela correu para abraçar Christian. Christian, papai disse que você teve uma nova ideia para ajudar mais crianças. Oi, Sofia. Sim, e você pode me ajudar. Você desenha muito bem, lembra? Talvez possa criar os cartazes para o nosso novo programa. A alegria pura da criança encheu a sala. Carlos se aproximou de Monteiro. Senhor, os médicos disseram que Sofia está praticamente curada. Mais alguns meses de tratamento e ela estará totalmente livre do câncer. Isso são as melhores notícias que ouvi o ano todo. Monteiro respondeu, abraçando Carlos. Rosa observava toda a cena. O CEO poderoso brincando com duas crianças, um pai aliviado falando sobre a cura da filha, sua própria vida transformada, e sentiu uma gratidão imensa por tudo o que havia acontecido. Vocês sabem, Monteiro disse, sentando-se novamente. Eu estava pensando em escrever um livro sobre nossa experiência. Lições de um garoto de 10 anos ou algo assim. O que acham? Eu acho que deveria incluir a história de todo mundo. Christian sugeriu. A minha mãe, o Sr. Carlos, Sofia, o Sr. Roberto, porque ninguém mudou sozinho. Todos nós mudamos juntos. Você tem razão, como sempre, Monteiro concordou. E os lucros do livro poderiam financiar nossos programas sociais. Quando chegou a hora de ir embora, Monteiro acompanhou Rosa e Christian até o elevador. Vocês sabem que mudaram minha vida completamente, não sabem? E o senhor mudou a nossa, Rosa respondeu. Mas acho que Christian estava certo desde o início. Nós não mudamos, apenas nos lembramos de quem sempre fomos. Enquanto o elevador descia, Christian olhou para a mãe. Mãe, você está feliz? Mais feliz do que jamais imaginei que poderia ser, meu amor. E sabe por que deu tudo certo? Por quê? Porque quando fazemos o bem volta para nós. Sempre. Do lado de fora do prédio, Rosa empurrou a cadeira de Christian pelas mesmas ruas que haviam percorrido meses antes como pessoas invisíveis, ignoradas pela sociedade. Agora, eles caminhavam como exemplos vivos de que toda pessoa tem valor, todo mundo merece uma chance, e que, às vezes, os maiores milagres vêm embrulhados nos pacotes mais improváveis. A história de Rosa Santos e Christian havia se tornado mais do que uma simples narrativa de superação. Havia se tornado um lembrete poderoso de que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que somos capazes de dar. E que, às vezes, para salvar uma empresa, é preciso primeiro salvar a humanidade das pessoas que a dirigem. Enquanto mãe e filho se afastavam pelo centro da cidade, deixaram para trás não apenas uma empresa transformada, mas um legado de esperança que continuaria inspirando pessoas por gerações. Porque no final, a maior lição de todas era a mais simples. Em um mundo que insiste em dividir as pessoas por suas diferenças, o amor e a bondade ainda têm o poder de unir a todos. Esse CEO quase perdeu tudo porque riu da pessoa errada. Ele só enxergava o crachá. Nunca olhou de verdade. Mas talento não usa uniforme. E dignidade não se mede por cargo. Se essa história o fez pensar, então já valeu. Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui. O mundo precisa enxergar com outros olhos.